Pessoal, então, como vocês podem ver, a gente tem aqui o livro didático, né? O livro didático que a gente vai usar nessa aula é o Estatística e Análise em JASP, né? Que ele é um guia para os estudantes, né? Então, aqui você tem o prefácio, né, do JASP, todos os casos que a gente vai estudar, né? No sumário. E é claro, né, a gente vai começar do início do programa, né? A gente vai começar através do caso de estudo 1, né? Então, que a gente tenha a cara do JASP, né? O, todos os dados que eles são trabalhados nesse programa, né? Que são trabalhados aqui, você tem disponível no próprio link, sabe? Eu que eu mandei o livro para vocês pela internet, mas você imagina que o livro ele está acessível gratuitamente, né? Então, se você entrar aqui no link do JASP, tem aqui JASP Materials. Vou até mandar aqui para vocês o link de novo no chat da aula. Está fazendo a compilação aqui. Vou até mandar para vocês de novo o link no chat da aula. Você pode entrar aqui. E o livro que a gente está usando é esse daqui do Go Simpsons, né? A última versão dele foi lançada bem agora, em março de 2022, né? E uma coisa que é interessante, se tiver alguém que não tem muita familiaridade com a língua inglesa, você também tem ele traduzido para o português, né? Tem uma dessas versões aqui que é em português. Tem esse pessoal aqui, tem um desses livros aqui, ele foi traduzido, uma das versões mais antigas desse livro, ele foi, aqui, ó, essa daqui de baixo, de 2020, né? Ela foi traduzida para o português, né? Ela, inclusive, foi traduzida por brasileiros, então você pode usar essa versão aqui também, que foi traduzida, né? E aqui você tem, se você clicar aqui nesse link, vocês estão vendo? Clicando aqui nesse link, você vai ter o acesso a todos os conjuntos de dados, né, a todos os conjuntos de dados que a gente vai usar nesse curso, né? Então, a gente pode estar aqui. Se clicar aqui, acho que ele já vem em formato RAR, tá vendo? Eu já tenho, aí é só você vir aqui, né? É só você vir aqui. Aí você, uma vez que você descompactou todos os dados, né? Uma vez que todos os dados foram você pode pegar e descompactar, né? Para qualquer lugar que você achar interessante. Então, por exemplo, você pode vir aqui e descompactar. Geralmente eu tenho essa pastinha aqui que eu chamo de apostilas, eu salvo todos os arquivos de aula nela, né? Ou você salva no teu desktop mesmo, né? Então, agora eu vou entrar aqui, né? Então, eu vou vir na minha área de trabalho, eu vou vir onde eu salvei essa pastinha, né? Vou colocar aqui por data. Ele acabou não salvando, eu devia ter colocado para salvar dentro de uma pastinha. Ele salvou os arquivos soltos, né, dentro da pasta. E aqui eu já tenho outros arquivos em Excel, mas isso não é problema, né? Se você clicar em qualquer um, se você clicar em qualquer um desses arquivos aqui, você está vendo? Você pode abrir eles no Excel, né? Então, o Excel é o formato mais utilizado, né, para planilhas eletrônicas, né? E você
tem a opção de abrir, se você clicar em cima do arquivo, você vai ver que ele está marcado como separado por vírgula, né? Então, o bom desse separado por vírgula é que vários programas abrem ele nesse formato, né? Então, então ele está aqui, né? Por que que é separado por vírgula? Ao invés dos valores estarem em colunas distintas, o que separa uma coluna da outra é vírgula, né? Então, eu poderia ter aqui 192, né? 278, assim, né? Mas não, eles estão separados por vírgulas. O separador aqui é vírgula. Então, você imagina que agora, se você tem os seus, com certeza, né, seus dados da sua pesquisa, os dados que você quer analisar, eles estão em Excel. Aí não tem problema. É só você vir aqui no Excel, arquivo, salvar como. Aí você põe para salvar como CSV, separado por vírgula. Toma cuidado, quando eu comecei a importar, fazer meu Excel virar CSV, né, para trabalhar no JASP, para trabalhar no R-Commander, para trabalhar no Jamove, né, eu apanhava um pouco, porque se você clicar aqui, tem outras opções de CSV. Tem a CSV Macintosh e tem um SV, que é esse CSV, o FT8, né? Não, o que a gente quer é o separado por vírgula, certo? Então vamos começar, né? Vamos começar a explorar os nossos dados. Eu já falei no começo da aula que se você clicar no JASP e ele não abrir imediatamente, você não precisa se assustar, é normal, né? Então, por exemplo, no exemplo do livro, né? Ele começa aqui com aqui ele tem England Injuries, né? Esse livro, o autor desse livro, ele é da área de educação física, né? Na verdade, não existe a palavra na língua inglesa educação física, né? É sport science, né? Então, o que seria para a gente educação física, para eles é sport science, né? Seria ciências dos esportes, né? Então você imagina que todos esses exemplos que a gente trabalha ao decorrer do curso, apesar do curso estar dentro do mestrado em Química e eu ser químico, né? Os primeiros exemplos que a gente trabalha, que é o livro todo, a gente vai trabalhar tudo com a maioria dos casos aqui é área clínica, né? Então ele está falando aqui, então ele está falando que então a gente tem vamos vamos começar então com essa data descritiva, né? Acho que vai ficar melhor para a gente introduzir o curso, né? Então, aqui você tem descriptive statistics, que é estatística descritiva, né? Então, o que que você imagina de estatística descritiva? Que você vai ter uma média, que você vai ter uma mediana, que você vai ter um desvio padrão, e você vai ter os quartis, né? Então, é o que eu falei, o que que é muito bom de você trabalhar com a média ao invés da mediana? Você imagina, eu sempre uso esse exemplo da pesquisa de emprego, você tá fazendo um estudo para ver quanto que ganham os ex-alunos de uma universidade, né? Aí você vai ver que são 100 ex-alunos, né? Aí todos eles, 99 ganham R$ 1.000, um deles largou a faculdade, foi jogar bola, ganha 1 milhão. Se você for fazer a média, né? Você tem 99 mil e um que é 1 milhão. Se você for fazer a média, né? Se você for fazer a média, você vai ver que por causa desse cara que ganha sozinho mais de 100 vezes o que ganham os outros 99, que a média vai ficar muito alta, muito fora da realidade. Agora, se você fizer a mediana, você vai ver que a mediana vai ficar em R$ 1.000. Se você fizer a média, né, vai ficar muito, muito acima de R$ 1.000, né?
Então, a média é uma tendência central, né? Então, você também tem a divisão dos dados em quartis, né? Então, ó, vou apresentar aqui para vocês o JASP, né? Então, você entra aqui no JASP, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o teu conjunto de dados. Então, você tem esse ícone aqui que parece um sanduíche, né? Você vai clicar nesse ícone aqui. Aí vai, obviamente, você vai clicar em Open, que é para abrir. O que eu falei no começo que eu comecei dessa disciplina, em 2015, né, eu usava o R Commander, e o R Project, que é a mesma coisa. Esse programa é em linguagem R. Só que você tinha que digitar comandos, entendeu? Ah, eu sou mais velho, eu sou da época do DOS, né? Então, no DOS, você tinha que ir lá, tudo que você queria, você tinha que ir lá e digitar um comando. Aí veio o Windows, né? Que é tudo essa interface que a gente conhece hoje, né? Que é tudo janelinhas, né? Então, o pessoal tem meio receio, né, de trabalhar com esses comandos. Na verdade, é meio complicado mesmo, porque às vezes você digita uma letrinha errada não dá certo. Aí você tem que ficar olhando, ó, o que que eu digitei errado, né? Então, aqui é super simples, né? Você vai vir aqui, o JASP, ele é escrito em linguagem R, que é uma linguagem específica para estatística, né? E é super simples. Então, você vem aqui, clica em Open, aí você vem aqui, clica onde você quer colocar você colocou seus resultados, né? Aí você clica em Browser para escolher a pasta que você pôs os seus resultados, né? Então, nesse caso aqui, eu coloquei nessa pastinha que chama estatística, né? E o arquivo que a gente vai começar trabalhando é o Descriptive Data, né? Então, vamos lá, vamos no Descriptive Data, né? Então, a gente vai abrir o Descriptive Data, né? Então, aqui você tem os grupos, né? Basicamente, você imagina o seguinte, que o Jasper ele tem essas opções aqui. Você está vendo que tem as colunas? Então, aqui ele tem essa opção assim que é variable, né? Que você imagina o seguinte, a variable, né? Imagina o seguinte, é uma variável quantitativa, né? Então, por exemplo, a sua altura, o seu peso é uma variável quantitativa, né? Você pode descrever isso numericamente, né? Então, a concentração de açúcar no teu sangue, concentração de sódio, né? Isso tudo são coisas que você consegue descrever numericamente. Seu peso, sua altura, concentração de sódio, de açúcar no sangue, né? Agora, você tem as variáveis qualitativas. O que que é variável qualitativa? Homem e mulher, né? São qualidades, né? Não são variáveis numéricas. Você não consegue descrever numericamente, né? Então, é isso, é homem, mulher. Você pode colocar, quando você faz experimentos em dias diferentes, você quer comparar os dias, né? Será que eu tive o mesmo resultado no meu experimento? Eu estou fazendo uma coisa que é de praxe em química analítica, né? É você fazer a validação intradia. Você faz as mesmas análises em pelo menos 3 dias diferentes, né? Será que o resultado que eu consegui nos 3 dias é igual? Tem que ser, né? Porque eu estou analisando a mesma amostra para você ver a robustez do termo correto não seria robustez, né? Mas para você ver a precisão do teu método, né? Se eu estou analisando as mesmas amostras em dias diferentes, eu tenho que ter 3 resultados equivalentes, né? Então, por exemplo, dia 1, dia 2, dia 3. Aí os resultados, deixa eu ver, eu estou validando um método para proteínas no sangue. Então, minha variável quantitativa é a concentração de proteína, né? E minha variável qualitativa é dia 1, dia 2 e dia 3, né? Então, esse livro aqui, ele tá, é a apresentação. Aqui a gente tem a estatística descritiva, né? Ah, então, você tem aqui esse conjunto de dados. Se a gente olhar, ele é um conjunto de dados bem genéricos, tá vendo? Deixa eu ver se tem mais de um grupo aqui. Então, ele tem 2 grupos, tá vendo? Aqui você tem no JASP a opção... Opa, deixa eu clicar aqui. Meu Deus. Aqui, ó.
você tem três opções aqui no Jasper, vocês estão conseguindo ver? Você tem aqui a opção Scale, né? Quer dizer, Scale, né? Quer dizer que é uma variável quantitativa que você descreve numericamente, né? E aqui você tem a variável ordinal ou nominal, né? Geralmente, quando coloca nominal, né? Por exemplo, você tá fazendo um teste clínico, aí você coloca o código de cada paciente, né? O nome dele mesmo, de cada paciente, né? Então, isso daí identifica cada paciente no teu estudo, né? No começo da aula a gente estava falando de um caso assim de você testar um remédio para emagrecer, né? Então você pode dizer cada parente teu, né? Quer dizer, cada paciente teu, né? Você pode usar um código ou nome, né? E a variável ordinal, né? Você vai falar então a que grupo que ele pertence, né? Se ele tomou o medicamento A, B ou C para emagrecer. Então, muito bem. Então, aqui você tem dois grupos e aqui você tem a tua variável. Então, a variável, obviamente, você consegue ver que ela é numérica, né? Ele nem falou o que que a gente está descrevendo aqui, você só imagina que, é que eu falei, a ideia do curso é estatística sem cálculos. Então, você imagina se eu apresento essa planilha para vocês, né? E coisa bem básica, né? Eu venho aqui e falo, ó, quero que você calcula para mim a média, a mediana e o desvio padrão desses dados, né? Aí vocês vão falar, nossa, façam na calculadora. Você imagina que nesse estudo aqui você tem 810 casos. Então, você imagina se jogar os 810, né? Aí você pode vir e falar para mim também, professor, eu podia usar os comandos do Excel, né? Tem aqui o comandos no Excel, né? De média, desvio padrão e tudo mais, né? Mas o que é interessante nesse programa, né? Você podia vir aqui e falar para mim, professor, nada a ver, eu podia vir aqui no Excel, né? Você tem aqueles comandos para média, né? Então, se eu quero calcular a média do intervalo, né? Eu só vinha aqui, escrevia média, aí vinha aqui faz de conta, né? Que eu tenho célula 1 a 500. Eu falo, eu quero a somatória de A1 a... Aí eu tenho que colocar os dois pontos, de A1 a 500, né? Eu vou calcular a média de tudo aqui. Eu quero desvio padrão. A função para desvio padrão, né, é desiped, pelo menos no Excel em português. Eu falo, então poderia fazer isso daí tudo no Excel com os comandos, né? Mas enfim, ele faz bem separadinho para ti, né? Que aqui você tem uma vantagem, né, nesse conjunto de dados aqui, né? Que vem grupo um e grupo 2, né? No estudo clínico, né, quando você pega os dados brutos, né, você não tem nada ordenado, né? Embora você também tenha uma opção para ordenar no Excel, né? Mas enfim, então eu vou mostrar para vocês o primeiro comando, você vê que ele tem milhares de comandos aqui. Então, a gente vem na primeira janelinha, que é a estatística descritiva. A estatística descritiva é isso, média, mediana, desvio padrão, né? Então, eu vou falar que, por enquanto, eu não quero saber dos grupos, né? Eu só quero saber, por enquanto, eu não quero saber dos grupos, eu só quero saber os dados como um todo, né? Então, aqui você tem a variável, tá vendo? E aqui você tem a estatística descritiva, ele está falando que você tem 810 dados, resultados, que a tua média é 17,7, que teu desvio padrão é 7. Tá? Falar, tá, que legal. Ó, você tem outras opções aqui também no menu de estatística. Você tem opções, por exemplo, como colocar a moda e a mediana. Você tem a opção, você sabe que a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado, né? Mas enfim, você tem a opção de colocar o desvio padrão. Você tem a opção de mostrar o valor de mínimo e de máximo nesse gráfico. Você tem o range, né? Que é o comprimento dos seus dados. Você tem o IQR, que é o intervalo interquartile range, tá? Que é a diferença do primeiro e do terceiro quartil, certo? Então você tem o interquartile range e aqui você tem algumas funções, que é skewness, kurtosis e o Shapiro-Wilk.
Vocês já ouviram falar no teste de Shapiro-Wilk? O teste de Shapiro-Wilk é para você saber se a tua população segue uma distribuição normal, tá? Vocês já viram a distribuição normal, a distribuição gaussiana? Tá? Isso. Você tem. Então, o teste Shapiro-Wilk é para você saber se teus dados seguem ou não uma distribuição normal, né? Que tem muitos casos que às vezes os teus dados eles seguem uma distribuição logarítmica, tá? Então, você não, na distribuição gaussiana, né, se você pegar, cortá-la no meio, né, as duas metades são totalmente sobreponíveis. Agora, na distribuição logarítmica, não. Ela, além dela não ser simétrica, você vai ter, ela, como o próprio nome já diz, logaritma, né? Você vai ter aquele comportamento do logaritmo. Tem alguns conjuntos de dados que eu tenho aqui que meus dados não são normais, eles seguem uma distribuição logarítmica, certo? Então, o teste de Shapiro-Wilk, né? Você tem aqui valor de P de Shapiro-Wilk, né? Você imagina que se o valor de P de Shapiro-Wilk é maior que 0,5, você diz que a tua distribuição é normal, que seus dados seguem uma distribuição normal, né? E você tem o Kurtosis e o Skewness que mostram a deformação da distribuição normal, tá? Então, se tem uma distribuição normal, qualquer rabiamento que essa distribuição normal tiver, você vai ver através do Skewness e do Kurtosis, né? Mas, falando só numericamente, é difícil de você ver isso daqui, né? Então, quando eu faço a estatística descritiva de qualquer conjunto de dados, né, eu sempre deixo a média e a mediana. Sempre deixo a média e a mediana, eu sempre deixo o desvio padrão. Eu acho o desvio padrão mais interessante do que. Eu acho o desvio padrão mais interessante do que a variância. E eu sempre deixo o intervalo interquartil. E eu também sempre deixo esse valor P de Shapiro-Wilk, que na verdade não vai representar nada para a gente, que a gente precisa do valor de P, né? Lembra que o valor de P é quando a gente assume se uma hipótese é nula ou válida. No caso, a nossa hipótese é sim, os dados são normais. Se os dados seguem uma distribuição normal, esse valor de P tem que ser maior que 0,5. Tá? Quanto maior o valor de P, o valor máximo de P é 1. Tá? Então, quanto mais próximo de 1, mais normal é a nossa distribuição. Tá? É que eu falei, olhando só para a estatística, assim, só que eu falei, olhando só para valores, às vezes fica meio complicado de você ver o que você quer realmente, né? Então, o que eu falei, o bom dele é que ele tem opções gráficas que te ajudam a visualizar o que você quer no seu conjunto de dados. Então, por exemplo, aqui você tem a distribution plots. Então, aqui ele criou para você um histograma, tá vendo? Ele tem, aqui você tem a tua variável quantitativa, e aqui você tem o número de vezes que cada valor foi observado, tá vendo? Você tem aqui a tua variável quantitativa e o número de vezes que ela foi observada. Super simples. Então, é que eu falei, você tem o valor P de Shapiro-Wilk, a 0,032, né? Ah, ele ainda é menor do que 0,05, né? Mas fazendo o gráfico clicando em Distribution Plots, você pode ver que os seus dados seguem uma distribuição normal, né? Você tem, por exemplo, também esse QQ-Plots, que ele vai fazer um quartil contra o outro. Ele vai fazer os quartis da sua amostra, né? Vezes o predito para uma distribuição normal. Tá? Então, você imagina que qualquer desvio dessa linha, esse daqui indica que ele está fugindo um pouquinho da distribuição normal. E você tem um que eu adoro, é esse daqui, que é o box plots. O box plot, ele vai te dar essa representação aqui.
Então, você imagina que a mediana dos seus dados, ela vai ficar bem aqui, né? Aí você tem os quartis, e você imagina que tudo que for outlier, né, todas as amostras que estão muito fora do teu grupo, elas vão ficar aqui, fora fora desse gráfico, fora dessa barrinha aqui, né? Então, o que eu falo, toda vez que eu escrevo um artigo científico, né, e toda vez que eu trabalho qualquer coisa de estatística com os meus alunos, né, a primeira coisa que eu falo para eles é faz box plot. Tá? Então, quando vocês estiverem analisando os dados de vocês, a primeira coisa que você faz é box plot. Você insere seus arquivos no JASP, aí tu vem e clica box plot. Primeira coisa que tu faz. Para que tu vai fazer isso? Que tu vai fazer os box plot? Para você ver se tem outlier na tua amostra. Você imagina que os outliers, eles influenciam muito os seus dados estatísticos. É o caso que eu falei lá da pesquisa de mercado, né? Você teve 100 alunos formados, né? 99 ganham R$ 1.000, um outro ganha 1 milhão, entendeu? Aí você sempre representa pela média, né? Então, sabe, eu falei, esse cara aí você tem que tirar da estatística, porque ele altera completamente o patamar que é verdadeiro dos resultados, né? Eu lembro que teve uma vez uma pesquisa, uma propaganda, né, esse negócio de aprovação. Teve uma universidade que ela formou só um aluno em direito, ele teve um formado no ano. Aí esse cara prestou o exame da ordem nos advogados e passou. Aí eles colocaram assim na propaganda, a única universidade no país com 100% de aprovação na OAB. Aí falou, tá, mas um grupo amostral de um né, não é representativo, né? Tem universidades que formam aquele monte, né? Geralmente, mesmo nas universidades mais famosas, né? Você não chega nem perto de 80%, né? Aí eles vão lá, não, aqui a gente tem 100%, tá? Mas você também tiveram só um aluno formado, né? Então, tem alguns dados que você tem que tirar fora da tua estatística, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o box plot para identificar os outliers. Você imagina que, é que eu falei, tem um violin plots, que ele representa a tua distribuição em cima do box plot. E aí você pode imaginar que se você segue uma distribuição normal, né? Você imagina que a média vai dividir o box plot exatamente no meio, né? Então, quando você tem teu box plot, né, esse risquinho aqui pretinho do meio, que é a tua mediana, né? Ele está exatamente no meio, você já sabe que você tem uma distribuição normal, né? Aí você imagina que quanto mais, quando esse risquinho ele fica muito para baixo ou muito para cima, né, você já sabe, opa, né, pode até ser normal ainda a minha distribuição, mas com certeza eu tenho muita deformação na minha distribuição normal, né? Que eu falei, a gente chama de skewness, né? Você imagina se o pico deforma mais para a direita e para a esquerda, né? Que eu falei, a distribuição exatamente normal, né? O idealizado, né? Você corta no meio a distribuição gaussiana, aí você sobrepõe as duas metades. Só que nos seus dados, na vida prática, isso não vai acontecer, né? Então, você imagina que eu cortei no meio, eu dobrei aqui minha distribuição, sobrou o lado da direita ficou maior do que o da esquerda. O da esquerda ficou maior que o da direita, que a gente chama de skewness, né? Você vai falar que você não tem, que não é totalmente sobreponível a tua distribuição, né? Você pode fazer isso, né, com violin plots. O violin plots ele já coloca o histograma em cima do teu box plot, né? É que eu falei, às vezes assim, muitas vezes, né, nos anos anteriores, assim, o aluno fazia 3 medidas, né? Ele queria fazer o box plot, o histograma. Mas não, você não vai conseguir fazer histogramas, box plot, muito menos o box plot com violin plots, né? Com algumas observações, você tem que ter bastante observação. Então, você pode vir aqui e colocar violin element. E também você pode colocar jitter elements, né? Que aí ele vai mostrar os seus pontos em cima do box plot, né? Nesse caso aqui, os pontos até fez meu box plot sumir, né? Então, você pode colocar os pontos dentro do gráfico ou não.
E quando você coloca o Violin, é isso, ele te mostra a distribuição dos teus dados em cima do teu boxplot. Aí você pode colocar Color Palette, né, para ficar mais bonitinho. E você também pode colocar Label Outliers para você saber quais são suas amostras que são outliers, né? Então, aqui ele está mostrando que a amostra de número 658, ela é uma outlier, né? Quer dizer, ela é uma amostra que fica fora do grupo, né? Então, aqui a gente tem outros scatterplots, né? Então, aqui, por exemplo, o histograma que eu já tinha falado para vocês, pode colocar o histograma. Você tem também a opção aqui dentro dos gráficos de fazer correlação entre as variáveis. Não vai ser o caso agora que você tem uma única variável. Você não vai conseguir correlacionar. Você não vai conseguir correlacionar nada. Então, lembra, eu estou analisando meus dados. Primeira coisa, boxplot. Eu vou ver se tem outliers. Se tiver outliers, eu já detecto de cara com boxplot. Eu vou ter que deletar todos os meus outliers, porque outliers eles afetam a minha análise estatística. E depois que eu fiz o boxplot, deletei os outliers, eu vou torcer para que não tenha nenhum outlier, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o teste de Shapiro-Wilk, que já vem na própria estatística descritiva, para eu saber se meus dados são distribuídos de maneira normal ou não. Então, deixa eu ver, eu mostrei aqui para vocês os gráficos. Muito bem. A gente tem agora uma outra opção no JASP, que é você fazer estatística pelos grupos. Então, você viu que a gente tem uma tabela, né, que tem dois valores quantitativos ali. Eu simplesmente fiz para todos os valores, né, na estatística descritiva. Agora eu vou querer fazer a minha estatística descritiva. Vou querer fazer a minha estatística descritiva para cada um dos grupos. Então, agora eu mandei ele separar por grupos. Então, agora eu tenho a minha estatística descritiva para cada um dos grupos, tá vendo? Então, ele já fala aqui que eu tenho 300, ele tem aqui missing, né, que é, às vezes tem algum erro numa célula tua, sabe? Às vezes, quando o pessoal foi digitar, né, colocaram ponto ao invés de vírgula, né? Ou aconteceu algum erro ali no processamento dos dados, ele já fala assim, ó, se tem algum valor aqui que eu não consigo entender como um número, né? Então, ele já... Sim, ele indica depois. Tá? Então, você tem aqui válido, né? Você tem 315 resultados no grupo 1, 495 no grupo 2. Aí ele está falando que a média do grupo 1 é 15 e a média do grupo 2 é 19,4. Ele está falando que o desvio padrão, geralmente quando a gente tem falando, né, da química analítica, né, o teu desvio padrão e teu intervalo interquartil vão te dar a precisão do teu método. A precisão do teu método é a tua capacidade de reproduzir os resultados, né? Você já viu aquele exemplo lá que tem o alvo? Né? O mais preciso não é o que acerta mais perto do centro. O mais preciso é o que sempre acerta no mesmo lugar. Então, eu acerto todas as minhas flechas perto do centro. Tá? Aí o outro acerta muito fora do centro, mas ele quebra uma flecha em cima da outra. O mais preciso é ele. Ele não está exatamente acertando o valor que a gente tem por referência, mas ele sempre acerta no mesmo lugar. Tá? Então, você tem aqui o desvio padrão, intervalo interquartil, o P de Shapiro-Wilk, né? E aqui a gente pode ver que aqui a gente pode ver que o grupo 1 tem uma distribuição bem normal, mas o grupo 2 ele já foge um pouquinho da normalidade, né? Então, agora, ele já colocou para mim, ele já fez aqui o histograma para o grupo 1 e para o grupo 2, né? Você pode ver que realmente o grupo 2 ele foge um pouquinho da normalidade, ó. É que eu falei, às vezes você tomar uma decisão só olhando para um valor de P é meio estranho. Então você tem a opção aqui você tem aqui a opção
né, de trabalhar. Você tem a opção de observar a distribuição dos seus dados. E aqui ele já fez os dois box plots. Quando a gente separa os dados por grupo, a gente já pode ver que dentro do grupo 1, a gente vai ter 3 amostras agora que eu posso considerar como outlier, né? Ah, mas por quê? Você imagina que é um negócio da pesquisa de emprego, entendeu? Você tá comparando o pessoal que formou em química e o pessoal que formou em medicina, entendeu? Então, um salário que para química pode parecer muito alto, para medicina é baixo, tá? Então, você imagina que se eu ganho 14 mil reais, né? Vamos fazer a pesquisa ali dos egressos, né? Talvez meu salário fique até como um outlier no grupo dos químicos, né? Aí você coloca o pessoal formado em medicina, né? Aí talvez até fique como um outlier negativo, muito abaixo da média, entendeu? Então você imagina que se um valor vai ser outlier, você imagina que um outlier é um valor que está fora da população. Ele pode estar muito acima da média ou muito abaixo da média, né? É que eu falei, média salarial. A média salarial está ali em 5 mil, eu ganho 600 reais, aí outro cara ganha 1 milhão. 600 reais é um outlier que está muito fora da média, e 1 milhão é um outlier que está muito acima da média. Então, se vai ser um outlier ou não, isso daí vai depender muito da tua população. Então, você imagina que quando a gente tinha colocado para todos os valores como um todo, a gente só tinha um outlier. Quando a gente separou em grupos, a gente pôde ver que 3 valores aqui podem ser considerados como outliers no grupo 1. Você tem aqui o Violin mostrando a distribuição e você tem os QQ-plots aqui também, né? Você imagina que o grupo 1, né, ele está muito mais próximo da normalidade do que o grupo 2. Você imagina que ele sai um pouquinho nas extremidades da normalidade. Bem, então era isso, a parte da estatística descritiva, né? Vamos ver o que ele fala. Então ele fala daqui, então se você for ver aqui, a gente está na página 14 do livro didático, né? Ele fala que você pode fazer a estatística, né? Você pode fazer a estatística de acordo com os grupos, né? Você pode pegar seus valores como um todo, né? Ou você pode separar por grupos, né? No começo da aula eu estava dando exemplo de que vocês iam fazer um estudo de medicamento para emagrecer, né? Você pode ver o emagrecimento como um todo, dos 3, você está usando 3 remédios para emagrecer, né? Você pode usar como um todo, né, os teus valores, ou você pode separar eles por grupo, né? Você também tem a opção de transpor a sua tabela, né? Que é como que você vai colocar esses dados no seu artigo, né? Então, às vezes você está fazendo a representação dos dados no teu artigo, né? Você vai colocar aqui a tua tabelinha. Talvez fique mais, dependendo do que você vai pôr, né? Talvez ela como transposta fique melhor. Então, você tem a opção de deixar ela transposta ou não, né? A matriz que vai ter os teus resultados, né? Aí você vem aqui, aí ele fala, né, que você pode utilizar a média, a moda, a mediana. É que eu falei, eu sempre gosto de deixar nos meus gráficos né, a média e a mediana, porque quando você já vê uma diferença muito grande da média para a mediana, você já sabe que tem alguma coisa estranha ali. Quer dizer, com certeza você tem alguns otimistas. Bom dia. Sim, pode levar, eu vou conseguir usar. Quando a gente não tiver lá, não pode pegar, tá? Se caso eu não tiver ou outra pessoa não tiver, daí ou espera ou vai lá na G202. Mas o professor não pode pegar. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Então, a gente tem aqui os dados, né? Aqui ele mostrou as marcações, tá vendo? Do intervalo interquartil, da média, da mediana. E aqui é uma descrição, né? Dos intervalos interquartil, né? Eu estou mostrando para vocês, né? Você imagina que você tem a mediana, né? Que vai dividir 50% dos dados, né? Aí você tem
os outros quartis, né, onde você vai pegar 25% e 75% dos dados, né, que vai ser o Q1 e o Q3. Primeiro, segundo e terceiro intervalo interquartil. Tá? Bem, agora ele vai falar. Lembra que eu falei para vocês da Skewness? Lembra que eu falei para vocês da Skewness? Então, ó, aqui você tem a distribuição gaussiana. Você está vendo que ó, essa área aqui toda pintadinha de branco é uma distribuição gaussiana perfeita. Se eu cortar lá no meio e dobrar, ao lado da direita é igual ao da esquerda. Aqui é a mesma coisa. Se eu cortar ao lado da esquerda é igual ao lado da direita. Só que você pode ver que aqui a gente tem a negativa skewness, né? Você imagina que o lado esquerdo ele acaba sendo maior que o lado direito, e aqui é o contrário, né? Uma skewness positiva. Quando o valor de skewness é positivo, você imagina que o lado direito acaba sendo maior do que o lado esquerdo, né? É que eu falei, o ideal é que você não tenha skewness, né? Mas é que eu falei que trabalhando com valores verdadeiros, né, obtidos em trabalhos de pesquisa, você nunca vai ter uma distribuição gaussiana perfeita. Né, que eu falei, se tiver uma distribuição gaussiana perfeita, eu vou até duvidar da validade do seu resultado. Falar, você inventou isso aqui, não é possível. Né? Eu vou questionar inicialmente. Então, por exemplo, nesses dados aqui nesses dados que a gente trabalhou aqui no JASP, né, a gente pode colocar, eu não tinha assinalado a Skewness, né, mas agora eu vou assinalar. Então, agora a gente assinalou a Skewness, né? Então, ele está falando que você tem uma Skewness positiva para o grupo 1 e uma Skewness negativa para o grupo 2, né? Então, se você olhar, você consegue ver bem isso. Você pode ver que no grupo 1, os dados que estão à sua esquerda, eles são mais, o lado da distribuição gaussiana que você tem à esquerda é maior do que você tem à direita. E quando você olha para o grupo 2, você pode imaginar que o lado da distribuição gaussiana que você tem à direita é maior do que o lado que você tem à esquerda, né? Então, com certeza, eu sei que vocês já sabiam o que é média, mediana, quartil, desvio padrão, né? Mas eu tenho certeza que vocês não tinham vindo ainda o termo skewness, né? E você tem a kurtosis, que é isso daqui, é quando você imagina que quando a tua distribuição gaussiana vai achatando, né? Então, assim, no nosso mundo, né, que é o mundo da química analítica, né, dos resultados experimentais, você imagina que quando você, tipo assim, você tem uma variação muito grande nos teus resultados, sabe? Você está analisando a mesma amostra várias vezes, só que você vê que os resultados estão caindo bem fora um do outro, sabe? Uma média foi 7, o outro foi 9, a outra foi 11, né? O que acontece com os seus dados, com a tua distribuição gaussiana? Ela vai achatando, né? Então, você imagina que o kurtosis, né? Ele vai dizer ele é uma medida do quanto que está achatando a tua distribuição gaussiana. Você imagina que uma distribuição gaussiana muito chata, né? Muito chatinha, ele é um significado que os teus resultados vão acabar não tendo muito significado, né? Tipo assim, você imagina que você aumenta o teu intervalo, né? A tua distribuição gaussiana fica muito grande. Depois a gente vai ver que quando a gente fizer a comparação de médias, né? Que eu falei, você tem um método de referência, que é comparar com o método que você está desenvolvendo. Você quer comparar um grupo de pacientes de controle com o que tomou o medicamento, né? Você vai estar sobrepondo as distribuições gaussianas uma sobre a outra. Aí você imagina que o que você vai medir é a área que está entre as duas gaussianas, né? Agora, você imagina que se a tua gaussiana é muito achatada, você vai, apesar da média ser muito diferente, você vai sempre dizer que elas são iguais, né? Mas muito bem, então eu apresentei para vocês o kurtosis, né? E a Skewness, tá? Então lembra, o que ficou de mensagem dessa primeira parte do curso? Tá, tô lá no laboratório, tô com os meus dados bonitinhos ali. Primeira coisa, box plots.
Fiz o box plots. Opa, encontrei outliers. Vou deletar. Deletei meus outliers, agora eu vou ver se a minha distribuição é normal. Pode ser, se não for normal, não precisa falar, nossa, perdi tudo, não. Tem dados que não podem ser normais. Tem algumas distribuições que não são normais, entendeu? Mas é importante que você saiba, tá? Eu tirei todos os meus outliers, ele altera completamente a minha interpretação dos dados, sabe? É uma coisa assim que são duas populações que são totalmente distintas ou o contrário, duas populações que são exatamente iguais. Um outlier te faz mudar completamente a tua conclusão se você olhar só para o valor de P, tá? Aí você fez isso, vê se você está trabalhando com dados normais ou não. Na verdade, o teste Shapiro-Wilk ele não fala, tua distribuição é isso, é aquilo. Ele vai falar, é normal, sim ou não. O teste Shapiro-Wilk ele só vai falar, tua distribuição é ou não é normal. Na verdade, ele não fala nada, ele só te dá um valor de P. A gente assume que se esse valor aqui de P é maior que 0,05, a tua distribuição é normal. Tá? Então, por exemplo, até para a gente trabalhar alguns dados meus, né, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, deixa eu ver, a gente tem aqui, vai vir em Open, né, então, quando vocês forem trabalhar com os arquivos de vocês, Vicente Files, computador, browser, a gente tem aqui na documentos, eu tenho esse meu aluno aqui, o Éder, a gente está trabalhando com, a gente está trabalhando com A gente está trabalhando com a quantificação de proteínas em suplemento alimentar. Então, sabe o whey protein? A gente comprou 5 amostras de whey protein aqui na região de Blumenau. Aí a gente foi quantificar, vamos ver quanto tem de proteína em cada um desses whey protein. Tá? Aí a gente usou o Golden Standard, né, que é um método de referência. Na verdade, não posso dizer que é um Golden Standard. Tá? Isso daqui é o outro caso que eu quero mostrar para vocês é outro. Ah, tá. Eu peguei a pasta errada. É header. Aí aqui a gente tem nova pasta. Área de trabalho. Header. Não. Documentos. Tá. Documentos. Eu vou mandar essa planilhinha para vocês, tá? É que essa planilha que eu salvei os resultados dele, está só em formato Excel ainda, entendeu? Aí ele não vai conseguir abrir só no Excel. Então, ó, aqui é a pastinha dele. Essa planilhinha aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, estou falando, a determinação de proteínas, ela geralmente é feita por titulação. Já ouviram falar do método de Quijado? O método de Quijado, você dissolve a proteína e todo o nitrogênio da proteína vira amônio. Aí você destila e titula essa amônio. Né? Então você tem esse método de Quijado e também você tem métodos colorimétricos. O método de Lore é o artigo mais citado na história. Ele tem mais de 200 mil citações. Você imagina que a proteína complexa o cobre em meio alcalino. Depois desse complexo de cobre com a proteína, ele reduz o reagente de Forin-Silca calteu, que é um reagente que tem molibdênio, tungstênio e fósforo. Aí quando ele reduz, o reagente de Forin-Silca calteu vai do amarelo para o azul. Aí pela intensidade, pela absorção em 750 nanômetros, né? Você diz quanto que tem de proteína na amostra. Né? Então, a gente fez essa comparação. Deixa eu ver se eu não consegui abrir aqui. Então, aqui a gente tem
Ó, então aqui a gente tem os resultados que o Éder obteve, né? Então é o que eu falei, eu tenho aqui meus resultados, né? Eu, assim como vocês vão ter todos os dados de vocês em formato Excel, né? Aí tá, eu quero trabalhar eles com os meus alunos, eu quero trabalhar eles no JASP. Então você vem aqui em arquivo, salvar como, aí você vem aqui e você pode colocar como CSV, é separado por vírgula. Aqui, ó, separado por vírgula. Agora que ele está separado por vírgula, eu consigo logar esses dados no JASP, né? Eu até vou colocar no chat da aula para vocês essa planilha, depois vocês tentam abrir na casa de vocês. Então, aqui eu tenho a minha variável quantitativa, que é a porcentagem de proteína que tem em cada amostra de whey. Tá? Então, e aqui você tem o whey sample. Tá? Você imagina que você tem a amostra de whey. Tá? Então, por exemplo, essa daqui tinha um nome, a gente chamou de C, né? Por causa de, de situações legais, né? A gente não coloca o nome da. A gente não expõe, para não expor a marca, a gente coloca por código, né? Então, aqui você tem o código, né? Então, são 5 E's, né? A gente tem o C, o I, o GW, o GO e o N. Aí repete. Então, esse daqui, ele determinou a concentração de proteína em 5 amostras de whey em 3 dias. Né? Então, aqui são os resultados do dia 1, aqui são os resultados do dia 2 e aqui são os resultados do dia 3. E aqui são as concentrações de proteína que ele teve. Aqui são as concentrações de proteína que ele teve ao longo de todo esse estudo. Então, você imagina que o Éder conseguiu, para mim, 91 resultados. Né? Então, agora que eu salvei em CSV, eu posso abrir no JASP. Então, eu posso vir aqui, clicar em Open. Eu vou vir aqui em Browser. Eu vou vir aqui na pastinha dele. Eu vou vir aqui em Nova Pasta. E agora o SpreadSuite 2, né, a planilha 2, ela vai estar em formato CSV. Eu consigo abrir aqui no meu JASP. Às vezes demora um pouquinho para ele carregar. E ao contrário do Excel, que você vai abrir milhares de planilhas uma na outra, não. Ele abre outro programa JASP, os dados. Então, ó, tá tudo aqui, ó. A caseína, tá vendo que a casein percentage, né? Porcentagem de proteína em cada amostra de whey. Tá vendo? Ela tá como uma variável quantitativa aqui. Os dias e o tipo de amostra de whey são qualitativos, são valores qualitativos, né? Então, a gente pode vir aqui em estatística descritiva. Eu só quero ver como é que é todos os meus dados. Eu não estou separando nem por amostra de whey, nem por dia de amostragem. Quero ver um ponto geral das minhas amostras. Então, eu vou vir aqui na estatística. Então, eu vou colocar kurtose, Skiones, Shapiro-Wilk, média, mediana, intervalo interquartil, valor de máximo, de mínimo, e tá bom. Tá? Então, ele está me dando aqui que eu tenho 90 resultados, né? Todos eles foram válidos, ele não encontrou nenhum, que às vezes, sem querer, digitou, por exemplo, um código no meio dos números, né? Ele, não, parece aqui não é número, é código. Então, ele falou que todos os valores estão ok. Ele falou que a média, olha só, a mediana dos meus resultados está muito próxima, né? Eu tenho 51 de mediana e 51,8 de mediana e 51,6 de média. Então, média e mediana muito próximos. Eu tenho o desvio padrão, tenho intervalo interquartil, eu tenho uma skewness negativa, né? Quer dizer que ela vai ser minha distribuição gaussiana vai ter um rabeamento para o lado esquerdo, e ele tem um valor de kurtose relativamente alto, então vai ser meio achatadinha a minha distribuição gaussiana. E ele me deu um valor P de Shapiro-Wilk bem menor do que 0,1. Né? O que isso é ruim, esse valor menor que 0,01?
Você imagina que, então, que meus dados não seguem uma distribuição bem gaussiana, né? Mas é que eu falei, você já ouviu a frase que eu acho mais de efeito, a frase que eu mais gosto é que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Imagina, então, uma imagem comparada com o valor de P, né? Pode até ser uma frase minha agora, né? Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Imagina um valor de P comparado com uma imagem, né? Então, você tem um valor de P, ele tá dando aqui que ele é bem menor do que 0,01. Ou seja, ele é bem menor que 0,05, que é o mínimo que a gente ele é o mínimo que a gente usa para dizer que os dados são normais, né? Então vamos ver esse gráfico aqui. Será que é realmente tão longe, meus dados estão tão longe de uma distribuição normal? Então posso vir aqui em Distribution Plots. Eu posso colocar em Distribution Plots. Eu tenho aqui meu Deus, eu tenho um valor aqui muito baixo na minha planilha. Tem um valor muito baixo aqui, né, nessa minha planilha. Mas no mais aqui, ó, olhando por esse lado, parece que isso é normal a minha distribuição, né? Então deixa eu ver. Eu acho que eu tenho algum valor muito discrepante nessa tabela, né? O que que eu posso fazer? Lembra que eu falei que o boxplot, ele sempre te ajuda a ver esses valores discrepantes, tá? Esse outlier, a gente tem que subir direto na tabela e importar a tabela de novo, ou automaticamente posso desconsiderar esse valor? Tem duas opções. Você pode deletar na amostra original, na tabela original que ele já corrige aqui. Se eu pegar esse arquivo aqui, ó, Spreadsheet 2, se eu pegar e já deletar esse arquivo aqui, ele já corrige para mim. Ou você pode deletar no próprio JASP, né? Ser sincero, eu sempre deleto na planilha do Excel, quando eu mando o artigo, né? Quer dizer, você abre no Excel, mas é separado por vírgula, é CV. Você também pode deixar como bloco de notas isso daqui, né? Então, se eu deletar aqui, já vai direto lá. Mas como eu sempre apresento nos artigos o CSV, eu já sempre deleto aqui. Nunca fiz do programa, tá? Então, por exemplo, olha aqui nosso box plot, tá vendo? Olha aqui o box plot dos meus resultados. Se eu apresentar isso daqui, eu não publico em lugar nenhum. Você vê que olha só o que um outlier faz com os teus resultados. Ele está dizendo que a minha distribuição não segue uma distribuição normal. E você já viu que ele deu muito skewness e kurtosis. Olhando aqui para o gráfico do histograma, você já consegue ver que tem algum problema. Olhando para os box plot, você vê que esse 87, esse valor aqui, ele complica todos os meus resultados. Minha dissertação, eu coloco que eu desconsiderei tantos outliers ou não preciso colocar, preciso escrever isso? Não, necessário, né? Por exemplo, esse daqui foi o que eu falei, esse teste de Fulin-Silcalteu, quando você reage a proteína com reagente Fulin-Silcalteu, ele fica azul. Então, foi uma replicata esse resultado, todos os tubinhos ficou com um azul se olhando visualmente idêntico, e essa daqui ele ficou branca. Então, eu acho assim, alguma coisa, talvez aquele tubo não foi bem lavado, tinha alguma coisa naquele tubo que matou a reação, né? Então, não é necessário, né? Então, por exemplo... Eu tenho como validando um reagente que eu uso no laboratório e eu tive muitos, sei lá, 100 que eu fiz, 10 deram fora. 10 é um valor dentro de 100, é uma porcentagem considerável, 10% de erro. Ah, não, e nesse caso aí você reporta, né? Aí tem que reportar, né? 1, 2, em 1000 não faria diferença, agora dependendo da porcentagem. Aí você reporta. O que eu falei, às vezes, assim, alguma coisa que você fala foi... ou até você descarta o resultado do dia, né? Por exemplo, você fez tudo igualzinho, né? Um tubo ali não desenvolveu cor nenhuma, quer dizer, não tem o reagente ali, mas todos, você fez, que nem no meu caso, eu fiz 6 vezes.
5 falou que tem 50% de proteína, uma falou que tem 0% de proteína. Quer dizer, 4%. Foi um erro aleatório, alguma coisa ali que contaminou meu tubo, né? Bem, mas enfim. Eu penso isso, que eu estou pensando uma forma que a gente coloca, que, por exemplo, tem que ter uma, né, as nossas avaliações lá, eles pedem, né? Então, tem que reportar qual que é a probabilidade de erro, de ter erro no teste. Isso. E a minha probabilidade dentro de um laboratório, até por questões legais, né? Se ele virar um resultado errado... falso positivo ou falso negativo? Isso. Mas principalmente eles pedem nos quantitativos mesmo. Então, eu liberei, sei lá, o paciente tinha um colesterol sempre na média de 200, e uma vez eu liberei 500. O paciente vai me processar, por exemplo, porque ele foi tomar uma medicação. Não, você tem esse documento aqui dizendo que a variação biológica é tanto, e eu também posso ter um erro total de tanto, sabe? Por isso que eu pergunto de reportar isso em questão de validação, pensando mais numa rotina até do que de uma publicação, sabe? Por questão de considerar e ter isso documentado, para dizer, não, meu teste ele tem 3% de erro total, ou 10%, né? Meu coeficiente de variação é 3, mas meu erro total é, sei lá, 2. Não. Só por essa questão, nesse lado bem menos. Não, a gente sempre tem que reportar, né? Aí a gente vai ver, é que nem esse caso aqui, né? O jeito que você vai reportar os resultados, né? Então, ó, eu mandei aqui a tabelinha para vocês, né? Eu vou mandar no final da aula. Então, ó, eu já olhei aqui no JASP, que é o resultado de número 87. Eu vou vir aqui na minha spreadsheet, né? Só que o meu 1 aqui, né? Eu coloquei a descrição dos dados, então vai ser na linha de número 88. Então, eu venho aqui na linha de número 88 e eu vejo que eu tenho um valor muito fora na linha de número 88. Eu vou deletar esse valor. Vou colocar aqui arquivo, salvar. O JASP já alterou para mim. Viu a diferença? Agora vamos ver o que ele fala da estatística descritiva. Ele está falando que meus dados têm uma distribuição normal. E lá atrás, né, porque por causa daquele valor tão fora dos demais, né, eu nem consegui ver direito o meu histograma, né? Então aqui ele tem meu histograma, eu posso ver que ele segue uma distribuição normal, mas ele tem uma deformação, que a gente chama de skewness, né? Eu posso ver que ele é maior para o lado direito que para o lado esquerdo. Então, deixa eu ver. Eu tenho um skewness positivo, né? Então é isso daí. Aí tá, mas tá, isso daí é sua concentração de proteína como um todo, né? Mas e os valores de proteína que você conseguiu para cada amostra de whey? Será que todas as amostras de whey que você analisou têm a mesma porcentagem de proteína? Aí que entra aqui, agora eu quero que você divide para mim os resultados por amostras, né? Então, aqui ele fez o histograma para amostra C, para GW, para GO, para I e para M. Né? Você vê que em alguns casos, né, tem nada que assimile com uma distribuição normal, né? Mas você tem aqui a tua tabelinha, né? Então, você tem a média. Você pode ver que, no geral, a média da concentração de proteínas que eu obtive para cada uma das amostras de whey ficou próxima, né? Ó, 51,9, 51,8, 49, 55, 51,87. Tá? Deixa eu ver a distribuição normal, P de Shapiro-Wilk. Ele falou que todos os resultados que eu obtive seguem uma distribuição normal. Todos os resultados que eu obtive seguem uma distribuição normal. E a gente pode fazer agora, olhar para o box plot. Tá vendo? Aí você tem o box plot, você tem o box plot para os 5 suplementos que eu analisei.
O suplemento 1, 2, 3, 4, 5. Que eu falei para vocês, se você olhar para o box plot, né? Se você tem aquela distribuição normal perfeita, esse risquinho preto aqui, que é a mediana, né? Que é o segundo quartil, tá? Ele vai dividir exatamente no meio o box, tá? Então, você imagina que quando eles saem do meio, né? Você imagina que você vai ter skewness. Quando você tem uma distribuição logarítmica mesmo, né? Que você tem a maioria dos teus resultados numa ponta da distribuição, né? Você acaba tendo um risquinho muito para baixo, muito para cima, dentro do box plot. Mas é que eu falei, você coloca esse violin elements, né? Ele já desenha a distribuição dentro do teu box plot, né? Mas é que eu falei, você não vai conseguir fazer tipo assim, você analisou 3 vezes uma proteína, 5 vezes, 6 vezes. Você não vai conseguir desenhar um histograma com 6 pontos. Então, você tem que ter ideia, vou fazer box plots, vou fazer histogramas, né? Não, você não vai conseguir fazer isso com 5, 6 resultados. Você vai ter que ter um conjunto bem grande de dados, tá? Se você mandar ele desenhar com 3, uma distribuição, é capaz de ele desenhar, entendeu? Mas não é realista. Muito bem. Aí você também pode vir aqui, ó, a gente fazer outra. Então, por exemplo, se eu fosse começar a analisar esses dados, né? Se eu fosse começar a analisar esses dados, eu ia deletar esse valor 84, 11, 10 e 29. Tá? Você imagina que todos esses resultados eles ficam como outliers, eu teria que deletar eles. E eu posso olhar a distribuição através dos dias. Então, eu poderia fazer distribuição nos dias. Então, aqui você tem o box plots da determinação da proteína em dias diferentes. Uma coisa que é interessante, né? Se você olhar aqui para essa tabelinha, né, você vai ver que no dia 3, provavelmente você teve uma concentração de proteína maior do que no dia 1 e no dia 2. Tá? E é o que a gente vai ver na próxima aula, que é comparar, a gente fazer a comparação de grupos, né? Então, é o que eu falei nesse exemplo aqui que eu trabalhei no começo da aula. Eu só falei para vocês, ó, olha aqui para os dados. Você clica aqui, ó, vendo esse menuzinho? Clica aqui para você olhar seus dados de novo, tá? Então, aqui eu só falei que você tem um grupo 1, um grupo 2 e uma variável quantitativa, né? Eu nem falei o que é cada grupo, nem falei o que é essa variável quantitativa. Você sabe só que ela é quantitativa, tá? Se você aí clica aqui para ver os resultados, se você olhar para a estatística descritiva, você vai ter as medianas aqui dos dois valores, as médias, né? Você vai ter as médias aqui dos dois valores. Aí eu te faço a pergunta, mas o grupo 1 e o grupo 2, eles são diferentes? Como que você me responderia essa pergunta? O grupo 1 e o grupo 2 são diferentes? Tem que comparar os dois grupos. Será que eles são diferentes? Como que a gente faz isso? Ah, Então é o que eu falei, você nunca confunda variáveis dependentes com variáveis independentes, né? Então até a gente discutiu no comecinho da aula, enquanto carregava todos esses programas, né? O que eu falei? Você tem um paciente, você analisa a glicemia dele, né? Ele está tomando um remédio Ele está tomando um remédio. Ele está tomando um remédio. Aí você analisa a glicemia desse paciente 30, 60, 90 dias. Então você imagina que quando você compara 30 com 60 dias, você está analisando o mesmo paciente. Então o resultado 30, 60 dias, eles são dependentes, são variáveis dependentes. Agora não, é um grupo placebo, né, e um grupo que recebe o medicamento. Entendeu? Então, são grupos distintos. Os pacientes do controle são um
e os pacientes do medicamento são outros. Então, são variáveis independentes, né? Então, nesse caso aqui, quando você tem variáveis dependentes, né, quando você vai fazer um cálculo no JASP, e você assume que as suas variáveis são independentes, elas ficam, que a tua variável quantitativa é independente, elas ficam na mesma coluna. Então, você está vendo que você tem grupo 1 e grupo 2. Só que o valor quantitativo, ele está dentro da mesma coluna. Tá? Por que a variável quantitativa está na mesma coluna? Porque os grupos são independentes. Se os grupos fossem dependentes, aí eu ia ter que ter uma coluna para variável. Eu ia ter que ter duas colunas para variável, entendeu? Uma coluna é seu grupo 1 e outra coluna é seu grupo 2. Os 200. Tem 200 pacientes aqui. Só que eu não vou analisar ele várias vezes. Então, os 200 pacientes com vários dados. Então, sexo, idade, fatores de risco, né? Então, tem várias colunas, é isso? Não, a tua variável quantitativa, se você não vai avaliar eles mais de uma vez, né? Você falou que é DP, o que você vai estudar mesmo no paciente? Duas classes de dados. Eu vou ter a comparação dos métodos, dos três métodos, e eu também vou correlacionar com os dados clínicos dos pacientes. Por exemplo, esse grupo aqui eu validei, ok, isso aqui vai ser a minha validação dos testes, né? Mas depois eu quero avaliar se aqueles resultados, quem teve, por exemplo, o ETL oxidado mais alto, está correlacionado com maior risco cardiovascular. Não, aí é outra. Daí com idade, com sexo. Não, isso daí a gente vai entrar depois. Mas é o que eu falei, se você você está analisando o paciente, pegou o sangue, faz de conta que você vê isso no sangue. Aí você tem 3 métodos. Aí eu peguei o sangue daquele paciente, analisei método 1, método 2, método 3. Então, as suas variáveis são dependentes. Então, você imagina que você vai ter ali aquele paciente, ele geralmente é código, você nunca coloca o nome, né? Então, você tem ali código do paciente, aí você vai ter coluna 1, 2 e 3. Coluna 1, método 1, coluna 2, método 2, coluna 3, método 3. Por quê? Porque esses resultados são dependentes, eles são do mesmo paciente. Entendeu? Agora é que eu falei, se fosse tipo assim, você tem um grupo de pacientes, você analisou pelo método 1. Você tem outro grupo de pacientes pelo método 2. Aí você tem outro grupo de pacientes pelo método 3. Cada método foi um grupo diferente de participantes. Aí são independentes. Então, você ia ter uma única coluna, igual eu estou mostrando aqui para a tua variável quantitativa, e você ia ter uma outra coluna que são os grupos. Entendeu? Então, no caso que você está, desse caso aqui, são 2 grupos e uma variável quantitativa. Por que a variável quantitativa está na mesma coluna? Porque os grupos são independentes. Se eles fossem dependentes, né? Aí você ia ter que ter 2 colunas, uma para cada, uma grupo 1 e outra grupo 2. Né? Então, você pode ver que esses 2 grupos aqui, eles são dependentes. Então, quando você vai comparar 2 médias, você usa os testes T. Você pode, o assunto das próximas aulas. Olha aqui em cima na tabelinha. Teste T para comparar 2 médias. Teste T para comparar 2 ou mais. A nova para comparar 2 ou mais. Você pode comparar 2 grupos por ANOVA também, mas é mais clássico, né, que você use o teste T, quando você compara 2. Vai comparar mais que 2. Ela tem 3 métodos. Ela não pode usar o teste T, ela tem que usar a ANOVA. Então, basicamente, esse é para comparar médias. Esse para comparar 2, esse para comparar 2 ou mais. Tanto no teste T quanto na ANOVA, você está comparando médias, você clica em cima, tem aqui a opção variáveis dependentes e variáveis independentes. Então, aqui você tem dependent variables, part the variables. No caso da ANOVA aqui, você tem a ANOVA,
que é quando as suas variáveis são independentes, e você tem a repeated measure nova, a nova de fator repetido, que é quando as suas variáveis são dependentes, né? Então, nesse caso aqui, eu não analisei eu peguei a amostra de whey e analisei em dias diferentes, né? Mas a porção que eu peguei foi diferente. Então, eu considerei apesar de eu estar analisando o mesmo suplemento mais de uma vez, em 3 dias distintos, eu considerei como se fossem variáveis independentes. Agora, teve um dia que eu falei que essa planilha aqui, que eu vou mostrar para vocês depois, né? Acho que eu deixei aberto ainda. Essa daqui, tá vendo? Eu peguei a mesma amostra e analisei 3 vezes, por 3 métodos diferentes. Tenho o método de referência e 2 métodos que eu estou propondo. Entendeu? Então, tá, essa mesma amostra aqui, eu preparei ela, desenvolvi cor, aí eu determinei determinei a concentração de proteína através da absorbância no espectrofotômetro e pela cor que eu medi com o celular 1 e o celular 2. Então, essas variáveis aqui, elas são dependentes, porque estão colunas diferentes, porque a mesma amostra é analisada 3 vezes, por 3 métodos distintos. Tá? Então, nessa Split Suite 3, a gente tem um exemplo clássico de variáveis dependentes. E na Split Suite 2, você tem variáveis independentes. Tá? Mas é que eu falei, eu fiquei empolgado para falar que eu estou trabalhando com isso agora. Eu estou escrevendo um artigo, inclusive, disso, né, como usar o JASP. Mas, enfim, então a gente vai começar com um exemplo mais simples, né? Que é isso daqui. A gente fez a estatística descritiva desse conjunto de dados. Uma vez que a gente fez a estatística descritiva desse conjunto de dados, agora a gente vai comparar os dois. A gente vai comparar o grupo 1 com o grupo 2. Né? Como são só 2 grupos, o teste T. E você já sabe que as variáveis são independentes, então a gente vai usar, na dúvida, não fica nem dúvida, né? As variáveis são independentes. Qual desses testes eu uso? Independent Sample Test. Né? Mas perfeito, então na semana que vem a gente continua. E é a primeira vez que essa disciplina ela é ministrada. Quase nada, né? Só o que é extremamente necessário para o laboratório. E eu vou precisar bastante.